Então, essa questão número 14, né, ela diz assim, ó, no mercado de câmbio flexível, onde o Banco Central não intervém, o saldo das contas internas e externas é superavitário. O que isso significa? Que a moeda local valoriza, que a moeda local desvaloriza ou não modifica as reservas internacionais ou reduz as reservas internacionais. Então, a ideia aqui é a seguinte, ó, se nós temos contas internas e externas superavitárias, na verdade, a moeda local fica valorizada, então fica até mais interessante a gente buscar importações, né? A moeda local vale mais do que a externa, porque nós tivemos o quê? Um superávit, né? Entre contas externas e contas internas, né? Entrou dinheiro, então nós estamos superavitários, né? E isso acontece quando ocorre uma procura maior pela moeda local, que é o caso aqui, né? Então, o Banco Central não intervindo, essa moeda tende a se valorizar cada vez mais. Então, a ideia é essa. Para ajudar um pouco nessa questão aqui, eu vou passar para vocês. Opa, a Kathleen está me passando umas questões aqui. Ok, o Thiago disse que se atrasou. Eu vou passar aqui para vocês no grupo, gente, uma explicação dessa questão, tá? Deixa eu colocar lá no grupo para vocês uma explicação mais detalhada ainda dessa questão aqui, que eu acho uma questão importante, né? Então, ali, ó, aqui nós precisamos pensar que a moeda estrangeira está desvalorizada, né? Estamos com superávit, então, nesse caso, a moeda local se valoriza, por isso que é a letra A, tá? Então, o câmbio flexível, ele faz isso, né? Quem determina o preço quando o câmbio é flexível, na verdade, é a lei da oferta e da procura, né? Então, nesse caso, a gente tem mais procura por reais, né? Então, o excesso de divisas terá essa consequência, a valorização da moeda local. Por isso que é a letra A, beleza? A número 15, a taxa de câmbio PTAX é divulgada pelo Bacen, é apurada a partir da média de que operações? Das operações realizadas no mercado futuro de dólar comercial, relativas às exportações de mercadoria, realizadas no mercado interbancário de câmbio ou relativas às importações de mercadorias, né? Se vocês quiserem participar aí, podem colocar suas respostas no bate-papo ou falar aí, não tem problema, a gente vai conversando, tá? Mas a taxa de câmbio, ela é o que a PTAX, ela fala sobre o dólar, né? Então, nós temos aí a questão relativas a o que é a taxa de câmbio, na verdade. A taxa de câmbio é a relação do real com o dólar, né? Aqui praticamente todas elas falam sobre o dólar, falam sobre o câmbio, né? Então a gente fica aqui com dólar realizados no mercado futuro de dólar, exportações de mercadorias, ó. Exportações não e importações não, né? Porque a taxa de câmbio não é apurada a partir das exportações e importações. Então, isso pode confundir a cabeça da gente. Pô, mas tá falando de taxa de câmbio? Câmbio tem a ver com exportações e com importações. Tem a ver, sim, claro que tem a ver, né? Quanto maior a taxa de câmbio ou menor, influencia nas nossas exportações e importações. Mas não é essa a pergunta da questão. A pergunta é como a taxa de câmbio é apurada, tá? Então, é a partir do interbancário de câmbio, né? É que nem o CDI é com interbancário, a PTAX é com interbancário de câmbio, né? A mesma coisa a letra A. A letra A também, operações realizadas no mercado futuro de dólar. Está falando de dólar, está falando de negociações, existe o mercado futuro de dólar, mas não é a partir desse mercado que são feitas as apurações. Lembram lá que a taxa PTAX tem uma janela, né, das 9 à 1 da tarde, que o Banco Central faz 4 consultas, né, para os dealers de câmbio, que são as casas de câmbio, para verificar por quanto eles estão vendendo a moeda, e daí eles divulgam no final do dia se o câmbio está favorável ou desfavorável para nós. Então, letra C. 16. A PTAX representa a média do que? Então, praticamente a mesma questão da anterior, né? Só perguntando de outra forma. Então, a resposta certa eu já dei, né? É a média, bem, eu não tinha falado na outra, mas é uma média aritmética, né? Ela não é ponderada
igual lá ao IGPM, que é uma média ponderada, né? Aqui é uma média aritmética normal, ou seja, soma-se as 4 e divide por 4, né? Uma média normal não tem ponderação. Ponderada é que nem o GPM, que tem lá 60, 30, 10, tá? Aritmética das 4 consultas efetuadas pelo Bacen aos dealers de câmbio no Brasil, né? Ponderada eu já tiro, né? Que é a letra A e a letra D, não tem nada a ver. E a letra B, de novo, né? É aritmética, mas não das exportações e importações. Então, não tem nada a ver, não é dessa forma que ela é apurada, ou não é isso que a PETAX representa. Isso que eu estou falando vale para todas as questões que vocês forem fazer. Quando vocês, eu sei que talvez vocês sabem fazer uma análise das questões e tal, mas é isso que mais atrapalha os alunos quando vão fazer qualquer tipo de prova. É essa interpretação, né? Porque nós temos que entender sobre o que a pergunta está, qual é o contexto da pergunta, porque às vezes várias alternativas estão certas dentro daquele assunto, mas não no contexto da pergunta, que esse é o caso que eu falei da número 15 aqui, da número 16, né? Então, às vezes a gente se atrapalha nesse inteirinho aí, por isso que é importante entender o conceito. Deixa eu desligar o WhatsApp. 17. Um saldo positivo da balança de pagamentos reflete o quê? Que a balança comercial foi positiva, que a balança de serviços foi positiva, que a poupança interna foi maior que a externa ou que o país teve um aumento das reservas internacionais. Então, vamos lá. O que é balança de pagamentos? É a soma da conta corrente com a conta de capitais. São as duas grandes contas. A conta de capitais são os investimentos externos e as transferências de patrimônio que vêm para o Brasil. A conta corrente é composta por outras 3 contas: transferências unilaterais, serviços e rendas e balança comercial, tá? Essa é a composição da balança de pagamentos. Então, eu dizer assim, que a balança toda de pagamentos ficou positiva só por causa que a balança comercial foi positiva, não é correto. Apesar de parecer correta, de novo, não é correta. Por quê? A balança comercial pode ter sido positiva, mas se as outras contas foram negativas e maior que a balança comercial, negativamente, a balança de pagamentos pode ter ficado negativa. Então, o fato de ficar só a balança comercial dizer que é positiva, e isso que, né, que refletiu a balança de pagamentos ter ficado superavitária, não é correto. Da mesma forma, a balança de serviços, né? Porque, como eu disse, a composição é por várias contas. Então, eu dizer que ficou positiva por causa de uma só, não está certo. Então, a letra A e a letra B não é. A letra C, mesmo na mesma linha, né? Que a poupança interna foi maior que a poupança externa. Na verdade, a gente aqui poderia associar a palavra poupança com a questão dos investimentos externos vindo para cá, né? Então, vamos lá. Tem mais dinheiro entrando, né, dos gringos do que saindo nosso, indo para investir no exterior. Provavelmente isso, inclusive, seja verdade. Beleza, então isso vai aumentar a poupança interna. Mas dizer que isso, de novo, sozinho, reflete o aumento na balança de pagamentos também não é muito provável, né? Então, um saldo positivo na balança de pagamentos reflete que o país teve um aumento nas reservas internacionais. E aí sim, né? O que é um saldo positivo na balança de pagamentos? Significa que nas transações feitas entre o Brasil com o resto do mundo, entrou mais dólares do que saiu, né? Nós recebemos mais dólares do que enviamos para fora. E o que é a reserva internacional? Né? Não é só dólares, né? Recebemos mais ativos financeiros do que enviamos para fora, né? Pode ser ouro também e outras moedas. Então, nós tivemos um aumento das reservas. As reservas internacionais é justamente a quantidade de moeda estrangeira que nós temos aqui guardado para fazer caixa para quando nós entrarmos em dificuldade ou para quando o Banco Central precisa fazer os leilões de dólar para conter o avanço da moeda, né? Que aqui nós usamos a taxa de câmbio flutuante suja, onde o governo, o Banco Central, intervém quando o dólar sobe muito, né? E como que ele intervém? Ele entra vendendo dólares para forçar o preço baixar, né? Essa é a ideia. Então, isso são reservas internacionais, tá bom? Certa alternativa D de dado.
como que é determinado o saldo da balança de pagamentos, né? Então, eu aproveitei a 17 para responder a 18, né? Soma da conta corrente mais conta de capital. Então, aqui vamos lá. Letra A, o saldo da balança comercial somado com a conta de capitais. Não, a balança comercial é um integrante da conta corrente, mas não é só ela, né? Tem as transações unilaterais e serviços e rendas. Então, não é. Saldo das exportações menos as importações. Isso aqui é o conceito de balança comercial, de novo. Não é só isso que conta para efeito de balança de pagamentos. Letra C, o saldo da conta corrente somado com a conta de capitais. Essa é a certa, tá? Então, balança de pagamentos, conta corrente mais conta de capitais. Pronto. E a última, o saldo da balança comercial somado com a conta corrente, né? Então, aqui fez uma baguncinha, na verdade, né? Nada a ver. A balança comercial está dentro do conta corrente, né? Então, não faz sentido eu falar a soma das duas, né? Na conta corrente já está inserido a balança comercial, tá bom? Então, é bem interessante entender esse assunto aqui, né? Esse módulo 3 é um módulo, vamos dizer assim, inofensivo, mas, ao mesmo tempo, tem muito conceito econômico e macroeconômico que acaba pegando, né? Então, cai poucas questões, de 3 a 6 questões, né? Mas se você errar todas ou errar muitas aqui, acaba comprometendo o outro lado. Então, também não podemos correr esse risco. Por isso que é importante entender. Bem, sobre custo médio ponderado do capital, né? Quando cair na prova essas 4 letrinhas, é custo médio ponderado do capital. Então, vamos lá, vamos recuperar aqui. O que custa mais para a empresa? Capital próprio ou capital de terceiros? Capital próprio tem um custo maior, tá? Como é que a empresa faz se ela quer reduzir um pouco o custo do capital? Então, ela reduz o volume de capital próprio e aumento de terceiros. Com isso, ela se alavanca mais, ela se torna mais arriscada. Então, uma empresa que está reduzindo o seu capital próprio e aumentando o seu capital de terceiros, ó, ela está diminuindo o custo, diminuindo o AC, mas ela está se alavancando mais. Então, a resposta certa é reduzindo o seu WACC, beleza? Então, aqui, ó, ou quando tem esse tipo de questão, você tem que eliminar duas, né? Então, a primeira coisa, a pergunta que você tem que se fazer na hora, peraí, ela está reduzindo o capital próprio. Isso vai reduzir o AC ou aumentar o AC? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer na hora. Então, se o capital próprio é mais caro e ela está reduzindo o capital próprio, então a resposta certa é ou é A ou é B. Beleza? Então vamos para a segunda parte. Causando maior risco ou causando menor risco. Beleza? A resposta certa é a letra A. Causando maior risco. Por quê? Porque ela para reduzir o capital próprio, ela vai ter que compensar essa diferença buscando recursos de terceiros. Empréstimos em bancos, em financeiras, e isso vai causar um endividamento, um aumento da alavancagem. Empresas alavancadas se tornam mais arriscadas, por isso que a resposta certa é a letra A. Questão número 20. Um investimento de 50 mil aplicado à taxa de 3% ao mês por um período de 2 anos, qual regime de capitalização trará melhores retornos ao investidor? Bem, aqui entra a questão do juro simples, juro composto, taxa proporcional, taxa equivalente. Juros simples, no juros simples, as taxas sempre serão proporcionais. Então, e no composto sempre serão equivalentes. Então, se eu tiver uma taxa de 3% ao mês, e num período de 2 anos, qual é a melhor para o investidor? Para vocês responderem essa questão, você tem que pensar assim, sobre capitalização e descapitalização, né? O período da taxa e o período, né? O período da taxa e o período da aplicação, tá certo? Eles estão como, né? Eu tenho que, a taxa está 3% ao mês aplicado por 2 anos. Eu tenho que capitalizar essa taxa ou descapitalizar essa taxa, né? Capitalizar é subir, né? De meses para anos. Quando eu faço capitalização, juro composto é melhor, que é o caso aqui, ó. Se a taxa está ao mês, mas o período está em anos, eu tenho que capitalizar. Capitalizar, ou seja, subir de meses para anos,
Aí o composto é melhor. E eu já falei no começo que juro composto, as taxas são equivalentes, tá certo? Equivalentes. Né? Para ser proporcionais, eu pegaria 3 vezes 12, daria 36. 3 vezes 12 daria 36 ao ano, né? A taxa proporcional daria 36 ao ano, em 2 anos daria 72%, né? 36 mais 36. A taxa equivalente em 2 anos provavelmente dará mais do que 72%. Porque eu vou pegar 3% e eu vou elevar a 24 meses, né? Isso provavelmente vai dar um pouco mais do que 72%. Então, por isso que as taxas são equivalentes. Então, a resposta certa é a alternativa D, equivalente e composta, né? É isso aí? Letra D, né? Porque equivalente e simples nunca vai ser, ou é uma ou a outra. Proporcional e simples, né? Composta e simples também não, né? Então, não tem como. Então, a resposta certa é a letra D, equivalente e composta. E a última questão é sobre, nessa mesma linha, é sobre capitalização simples e composta. Essa é uma questão muito interessante, sabe? É uma questão que eu julgo até meio difícil, né? Vamos dizer assim. Mas vamos ver se vocês conseguem acertar, né? Eu coloquei uma fórmula aqui, matemática, né? Mas não precisa fazer conta, é só analisar. Então, essa fórmula quer dizer observe a fórmula e assinale a correta. Então, sabendo que a taxa de juros é 4% ao mês, tá? Então, a gente pegou aqui a fórmula, né, da capitalização, né, ou da descapitalização. Então, no caso aqui, 1 mais 4 dividido por 100 elevado a 6, menos 1 vezes 100. O resultado é 26% no período, 26,53% no período. Beleza? A pergunta é, o que significa esse 26,53? Então, a letra A diz assim, 26,53 é a taxa de juros nominal em 6 meses de capitalização simples. Tá? A letra A não é, por quê? Porque não é capitalização simples, porque vocês estão vendo que o 6 aqui, né, referente a 6 meses, porque a taxa está em meses, então esse 6 aqui é 6 meses, está como expoente. Quando tem expoente, não é capitalização simples, é capitalização composta. Então, a certa é a letra B. 26,53 é a taxa de juros nominal ao semestre capitalização composta, né? E por que a taxa de juros nominal? Porque a taxa é cheia, né? 26,53 é a taxa que deu. Para ser taxa real, eu teria que descontar a inflação. Não está falando nada a respeito disso aqui, então é taxa nominal. Por que a C está errada? Deixa eu ver, tem alguém entrando aqui. O Valmir chegou, que bom. Por que a letra C está errada? 4% ao mês e 26,53 ao semestre são proporcionais. Na verdade, a C e a D estão invertidas, tá? 4% ao mês e 26,53 ao semestre são equivalentes. Então, a C e a D estão invertidas, tá? A C seria equivalentes, né? E 4% ao mês e 26,53 ao ano são taxas, não é que está invertido, a letra D está errada, né? A letra C está invertida, e seria equivalente. E a letra D está errada, porque 4% ao mês e 26,53 ao ano não são taxas equivalentes, tá? E também não são taxas proporcionais. Na verdade, se aqui fosse ao semestre, aí seria equivalentes, né? Que é o caso da resposta C, né? Daí daria na mesma coisa. Então, a letra D está errada, né? Que não são equivalentes, né? Não é ao ano, é ao semestre, né? Que elas são equivalentes. Elas também não são proporcionais. E a letra C está errada porque não é proporcional, é equivalente. Então, uma questão, assim, que dá para observar vários contextos, vários conceitos, né? Diria que até é meio difícil, né, de analisar. Aqui vocês têm o gabarito comentado, mas acredito que se vocês pegarem mais uma vez uma questão parecida como essa, dá para resolver, né?